Tem um arquétipo de exploradora, de que quer desbravar o mundo, de que quer trazer novidades, sempre estudando para que eu possa trazer algo diferente. Foi quando eu descobri o arquétipo. Descobrir cores é importante, mas como que você vai alinhar essas cores à sua identidade visual, um posicionamento? Você tem que trazer essa pessoa para a realidade. Nós precisamos olhar no espelho nessa imagem e encontrar a nossa essência. Quando você descobre quem você é, você não quer ser mais ninguém. No mercado de suplementos, a Natus Green se destaca pela excelência, oferecendo produtos que impulsionam sua evolução. Nossa produção é monitorada com rigor e controlada por equipamentos de última geração, garantindo pureza e eficácia. Ciência, inovação e cuidado estão em cada detalhe, proporcionando resultados reais. Invista na sua saúde e desempenho com a qualidade da Natus Green. Muito bem, boa noite. Está começando mais um podcast no Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a semana? Passou bem? Eu espero que você tenha passado bem. E agora você está na melhor companhia, com certeza, no Plano 7. Já aproveito logo de início. Peço que você que não é inscrito, se inscreva aí agora no nosso canal, curta, comenta, compartilhe com os amigos e vamos para um papo maravilhoso. E aí, como que está a sua imagem? Como que você tem se comportado? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar com a Kátia Mendonça. Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. E nós temos também a presença de Elci Lessa para nos acompanhar nesse bate-papo. Boa noite, foi um prazer te conhecer, Kátia. Igualmente. E aí, Elci, como é que tá? A minha imagem. Como que você tem se direcionado aí? Eu acho que eu tenho muito a aprender. Eu estou aqui simplesmente para ouvir a nossa mestre e aprender, né? Anotar aí as dicas que ela vai dar para nós. Muito bem, muito bem. Só não pode perguntar pra ela a minha imagem. Não pode? Não, ainda não. Tem que passar por ela depois que tem que perguntar, né? Assim, se tá boa, se tem que melhorar, né? Será que você tem se portado bem, se não tem? Não sei. No caso, ela teria que avaliar. Tem que avaliar. Né? Avaliação profunda. Sim. Mas antes da gente conversar, de falar sobre esse assunto importante, eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor quem é a Kátia. Kátia Mendonça, sou mineira. Mineira Uai, sou. Mineira Uai. Moro há 17 anos em Cachoeiro de Itapemirim, me trouxeram para cá. Oh. Casada há 17 anos com o Lucas. Tenho 2 filhos. Então foi o Lucas o culpado. O Lucas o culpado. Tenho um filho de 13 anos, o Daniel, e a Beatriz de 6 anos. Então, há 17 anos em Cachoeiro. E comecei a minha trajetória como professora. Sou formada em psicopedagogia, sou pedagoga, já trabalhei em escola e até no presídio. Olha, como pedagoga. Olha, como que era essa experiência lá no presídio? Então... Vai fugir um pouquinho, gente, mas eu achei interessantíssimo. Exatamente. Eu sempre tive um sonho da moda. Mas como a moda, no primeiro momento, ela não foi algo possível para mim, então eu fui para a pedagogia, que era uma coisa também que eu gostava. E surgiu a oportunidade de trabalhar no presídio como pedagoga. Trabalhei diretamente com as presas, inclusive tem meu nome no livro delas, como dedicatória, porque ela escreveu o livro na biblioteca do presídio. Então foi uma experiência de 1 ano. Não consegui ficar lá mais de 1 ano, porque você se sente realmente preso dentro do local, mas foi uma experiência, assim, para a vida. O que você traz, assim, de lição, assim? Que a gente precisa valorizar mais o que a gente tem, porque quando as pessoas estão lá, elas buscam mais a Deus,
elas procuram algo lá dentro que elas não encontraram aqui fora. E por que não encontraram aqui fora antes de fazer alguma coisa de errado? Agora, voltando um pouquinho à sua história, você vem de Minas. Minas lá a temperatura da sua cidade natal é a mesma daqui? Com certeza não. Então, eu venho de interior, de uma cidade com 20 mil habitantes, uma cidade quente, Rio Casca. Essa eu não conheço. É uma cidade pequena, ela é sentido BH. Ah, sim. Onde que era a antiga Cotoxés, que você passava para tomar um leite e comer um queijo. E aí, de lá, eu mudei para Ubá, que é uma cidade também em Minas, e vim para Guarapari. Guarapari Mineiro. A Praia dos Mineiros. Exatamente. Morei em Guarapari por um período. Foi quando eu conheci meu esposo. E a gente começou a namorar em 3 anos. Eu vim para Cachoeiro, eu acho que eu já me tornei uma cachoeirense. Já recebeu aí o título de cidadã cachoeirense? Ainda não, já falaram que eu tenho que receber. Olha, tem que receber, porque merece. 17 anos aí na cidade. Exatamente, nessa cidade calorenta. E já é destaque na cidade, né? Seu esposo trabalha com... Meu esposo trabalha com publicidade, propaganda, outdoor. Ah, é? A sua outdoor. Ah, a sua é antiga aí na cidade. Ele vem de Vila Velha, né, pra cá. Nós moramos, depois, nesse período que eu deixei de trabalhar como professora, eu fui para Vila Velha e fiz cursos em São Paulo, fiz cursos em Curitiba, porque eu encontrei na consultoria aquilo que realmente eu queria fazer. Eu não queria uma loja de roupa, eu queria trabalhar com moda, porque eu venho de uma infância que a minha mãe tinha máquinas, e eu gostava de produzir as roupas das minhas bonecas. Eu sabia mexer na máquina, hoje eu não sei mexer em máquina. E aí eu fazia as roupas das minhas bonecas e vestia também as minhas amigas. E fazia ali concurso e foi crescendo com isso. Mas eu nunca quis ter loja. E a consultoria surgiu na minha vida, então foi quando ele falou, vamos realizar esse sonho. E eu fiz vários cursos, só que a consultoria em si, as pessoas veem muito com futilidade. Ah, é só uma roupa? É muito mais que uma roupa. E eu sempre busquei esse conhecimento. Eu tenho um arquétipo de exploradora, de que quer desbravar o mundo, de que quer trazer novidades, sempre estudando para que eu possa trazer algo diferente. Foi quando eu descobri o arquétipo. E o arquétipo, ele traz muito mais do que uma paleta de cores. Ele traz sua essência. Sim, sim, sim. Em evidência. Você falou da sua outdoor aí, com certeza já deve ter exposto aí pela cidade afora aí algumas de minhas artes, né? Hoje quase não se faz a arte para outdoor, né? Hoje é mais a internet e tal. Inclusive, hoje, por exemplo, a gente aqui trabalha com publicidade também, com criação de arte gráfica e tal, mas vai mais voltado para uma área de embalagens, né? Porque essa questão do outdoor, ela com certeza deu uma diminuída, né? O mercado ele mudou um pouquinho, né? Ainda mais deu uma mudada. São boas lembranças aí. A gente tinha orgulho de passar na cidade e tá lá estampado. Hoje as agências, né, que fazem ainda a arte, tem muitas agências hoje que ainda fazem, que na verdade lá só produz. As agências mandam a arte para que seja produzido na empresa. Você chegou nesse meio da moda, né? Ou melhor, da consultoria de imagens por um desejo de infância, né? Mas como que você chegou no arquétipo, né? Porque é algo que não é tão conhecido hoje. Eu sei um pouquinho porque eu sigo uma pessoa que trabalha, não sei se você já ouviu falar, João Mena. Sim. Então, assim, eu sigo ele, eu acho muito legal as análises que ele faz. E, assim, tem muito a ver realmente com o que a pessoa quer passar para o público, né? Eu acho isso muito interessante. Na verdade, porque as pessoas veem a consultoria de imagem como coloração pessoal. Você descobre as suas cores e acha que você vai conseguir colocar a sua imagem, a sua identidade. Descobrir cores é importante, mas como que você vai alinhar essas cores à sua identidade visual, um posicionamento? Então, as cores você descobre o que fica melhor na sua paleta. Mas como se você vai se posicionar com aquelas cores? Uma marca, ela normalmente, ela não tem muitas cores. E como que você quer ser reconhecido? Então, eu sempre busquei esse conhecimento e o arquétipo trouxe isso em evidência. E o arquétipo é uma comunicação natural que a gente já tem. Então, quando eu digo assim, aquela pessoa é engraçada, é natural dela. Aquela pessoa é uma pessoa mais séria.
Nossa, aquela pessoa, ela passa uma impressão de pessoa mais sábia, de que estuda. Então, é natural. Só que no meio do caminho, às vezes, a gente se perde com a história que as pessoas contam sobre a gente. E aí a gente cria um padrão ou uma rigidez e a gente não demonstra ou não sabe colocar em evidência quem nós somos. E o arquétipo, ele traz isso. Traz realmente a sua essência em evidência. E quando você coloca essa essência em evidência, é magnético. É algo que transcende você. Você realmente fala, eu sou assim. Então você consegue transmitir para as pessoas e as pessoas começam a olhar para você com esse olhar. Então quando as pessoas falam assim, eu vou me posicionar para tirar uma foto. Todo mundo quer se posicionar com um blazer ou um blazer preto e todo mundo na mesma posição. Só que cada pessoa é única. Nós não podemos seguir um padrão. Até porque quando você olhar a sua foto, você vai falar assim, o que eu vou fazer com essa foto? Ah, eu vou falar que eu estava sorrindo porque... Por quê? Qual é a sua verdadeira essência dentro daquilo? O que você quer transmitir com o seu posicionamento? Qual é a sua profissão? Então você precisa entender quem é você, o que você quer transmitir. Não é só apenas tirar uma foto, não é apenas roupa, é como você se comunica, é como você se porta, como é o seu tom de voz, é a sua postura. A roupa, ela é um complemento daquilo que você já é. Mas o ser assim, muitas das vezes, precisa ser alterado. Dependendo, sim. Porque, às vezes, todo arquétipo ele tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Em tudo na nossa vida. Se você é um governante e você governa sendo grosseiro, você está usando o quê? Um lado ruim do seu governante. Então, nós temos 12 arquétipos. Todo mundo tem um pouquinho de cada um. Só que tem uma tríade de arquétipo que a gente pode tanto usar o primeiro que o seu mais em evidência, mas se aquele arquétipo que é o primeiro, ele está trazendo prejuízo para você, a gente consegue alinhar os outros arquétipos para poder realmente trazer em evidência aquilo que você quer transmitir naquele momento. E o arquétipo ele pode mudar. No determinado momento que você está passando, se você muda de profissão ou se você está num outro momento da sua profissão, você percebe que você está mudando, que você precisa de um novo alinhamento. Isso faz parte da nossa trajetória. Nós não somos uma pessoa a vida inteira. A gente está sempre em construção. O que não pode é a gente ser um personagem. Você criar um personagem, porque o personagem, a gente não segura um personagem por muito tempo. Então, por isso que fala de essência. É aquilo que você vai transmitir com naturalidade. E vai ser fácil para você transmitir aquilo. É compreensível o que você está falando, mas às vezes a pessoa ela tem um excesso de algo que não é bom. Como que trata isso para se tornar uma imagem que seja, por exemplo, coerente, né, com o nosso dia a dia, com nossa vivência, às vezes até mesmo com o negócio dele, né? Porque muitas das vezes ele está desconectado com o que ele trabalha, por exemplo. Exatamente. O que acontece? Eu sempre faço um briefing antes, eu converso com a pessoa, eu entendo o que ela quer transmitir, eu entendo quem é aquela pessoa. Então, nesse contexto, quando eu faço o teste, que é feito um teste, sai na hora o resultado, e aí eu consigo alinhar dentro da imagem dela, ou colocar, se ela tem a tríade de arquétipo, eu consigo pegar o último arquétipo e trazer para cima, que aquele vai trazer mais evidência para ela, está dentro da essência dela. Só que o primeiro está prejudicando porque ela está usando ele de forma inadequada. Então dá para fazer essa troca e a pessoa transmitir o que ela realmente é. Então, na verdade, a gente não vai tirar, não vou criar um arquétipo que não existe nela. Se ela tem uma tríade, vamos dizer que ela tem um arquétipo de governante, inocente e explorador. Para o trabalho dela, qual é o arquétipo é mais importante? O governante está funcionando? Vamos deixar o governante. Ou o governante está muito forte e está trazendo prejuízo para o trabalho dela. Então, eu vou levar ele para segundo plano e vou trazer talvez o explorador, que é o quê? Ela trazer mais conhecimento, ela buscar mais conhecimento, estar sempre em evolução para que ela possa também governar, mas de uma forma que ela possa se aproximar das pessoas também. E você já pegou algum caso dessa questão de a pessoa querer se vestir no personagem? Já. E aí, como que é? Você tem que trazer essa pessoa para a realidade.
conversar. Tudo é conversado, mas de forma muito sensata, porque, na verdade, você está trabalhando com pessoas, então você tem que ter todo esse cuidado, você tem que alinhar e conversar para que ela entenda qual é o posicionamento dela, qual a imagem ela quer transmitir, o que ela precisa passar naquele momento. Então, assim, mesmo passando por esse momento da pessoa, às vezes, querer outro arquétipo, ela achar que ela precisa de outro arquétipo, porque é normal as pessoas quererem o arquétipo de governante, porque as pessoas pensam que ser governante, elas vão trazer essa autoridade, e a autoridade não depende de você ser governante ou não. Você pode ter outros arquétipos e ter essa autoridade. Então, assim, eu até hoje, mesmo tendo isso, eu consegui alinhar essa imagem e a pessoa entender que ela precisava, naquele momento, daquele arquétipo para que ela pudesse transmitir e passar a mensagem dela. Teve uma época, foi recente, o pessoal começou a inventar um montão de arquétipo, tipo um de sereia. Não sei se você consegue explicar o que deu na cabeça do pessoal. Tipo assim, aí começaram a fazer umas loucuras, porque para ativar o seu arquétipo de sereia, você precisa fazer isso, aquilo, uns negócios bizarros, tá? Não sei, assim, se nessa questão de ativamento ou como que você teria que ligar o seu arquétipo de governante, tem um negócio de herói, né? Eu não sei como é que funciona. Na verdade, existem vários arquétipos e outros nomes, só que entende uma coisa. Se eu sei que os 12 arquétipos, eles têm as mesmas funções dos outros, e a pessoa que me procura, ela não quer muita informação, ela quer mudança. Uhum. Então, quanto menos informação eu der para ela e der resultado, e ela entender que aquilo está fazendo sentido para ela e ela mudar, é o mais importante. Então, os 12 arquétipos, ele faz essa diferença. Já é o suficiente. Qual arquétipo que você acha que falta nas pessoas? E outra coisa, você atende homens e mulheres? Exatamente. Tá. Atendo homens, mulheres. Qual que você acha que falta? Que falta nas pessoas? Nas pessoas. É muito relativo. Não vejo como falta nas pessoas, porque vai depender muito da profissão dela, do que ela quer transmitir. Uhum. Mas tem mais governante, bobo da corte. Eu queria que o bobo da corte, acho muito engraçado. Eu uso até o nome performático. Tá. O bobo mas da o bobo corte da tá mais bonitinho. É engraçado. É engraçado. Mas é uma pessoa que é espontânea, que é engraçada, que você já chega perto dela e ela já tem sempre uma piada. Só que também tem que ser dosado isso. Porque não é para todo mundo que você pode chegar e contar uma piada, ser tão expressivo assim. Uhum. Então, todos os arquétipos a gente tem que ter um equilíbrio para poder a gente transmiti-lo. Tem muita gente que confunde imagem com a aparência. Tem diferença, assim, disso? E como que você pode explicar pra gente a questão de imagem pessoal e o processo de construção dele na marca da pessoa? Então, na verdade, a nossa aparência, a gente até pode mudar, fazendo procedimentos estéticos. Hoje, então? Mas a gente precisa gostar de quem a gente está vendo. Achei até engraçado o cara falando que uma pessoa faleceu e chegou no céu. Como é que ela é? Aí o anjo pegou, olhou assim. Mas a senhora é Beltrana? Exatamente. Gente que fica meio descaracterizado. Exatamente, mas a gente precisa começar a olhar quem a gente realmente é. Nós, mais mulheres, os homens hoje estão gostando mais disso, dessa imagem, de arrumar o cabelo, a barba. E a gente tem um monte de coisa, se a gente olhar no espelho, que a gente quer modificar. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que não gostava de ser magra, porque eu sempre fui muito magra. E as pessoas, para você é fácil se vestir porque você é magra. E nunca foi. Então, o processo de consultoria para mim foi descobrir que eu posso ser muito mais do que um padrão que criaram, que ser magra ou ser acima do peso está errado. Nós precisamos olhar no espelho nessa imagem e encontrar a nossa essência. E aí dá para construir dentro do que nós somos a nossa imagem, um posicionamento para a gente transmitir nas redes sociais e na nossa vida real. E não dá para ser uma pessoa na rede social e na nossa vida real.
Porque quando você entra na rede social, você vai apresentar quem você é. Só que quando você vai até o seu cliente e ele fala, mas você não é a mesma pessoa que eu estava vendo falar lá. Então a gente precisa, a nossa roupa, ela tem que ter uma paleta. A marca, ela não tem um posicionamento, ela não tem cores. Então, na minha rede social, no meu dia a dia de trabalho, eu preciso carregar uma paleta de cores, não precisa ser muitas cores, mas cores que vão alinhar, ornar com minha rede social, com meu Instagram, e ornar no meu dia a dia. Quando o cliente olhar para mim, eu sempre vejo você com cores claras, aí eu vejo você com vermelho, eu vejo você vai ser uma marca, você vai estar se posicionando. Eu lembro que o Steve Jobs, parece que ele tinha lá só 3 cores de... Isso é normal? Isso faz parte de um posicionamento? Tanto que você está lembrando. Ficou marcado, né? Ele fez o papel dele muito bem feito. Exatamente. Porque quando você coloca, você aparece hoje na rede social de rosa, amanhã de azul, amanhã de vermelho, confusão, qual é a sua identificação? Uma marca, por exemplo, vamos falar de um refrigerante. Se você for lá quando você vai no supermercado, você procura as marcas que você já conhece. Se ela mudar de cor, você estranha. E para mudar de cor, ela faz todo o marketing. Sim. Sim. Eu lembro quando começou a Coca-Cola branca. Teve uma época, foi curtinha, foi só das latinhas. Ou aquela do nome. Fez todo um processo até chegar lá para todo mundo curtir e aderir ela, né? E mais do que isso, a nossa rede social, como eu falei que a nossa é uma comunicação natural, que às vezes a gente não percebe, e fazendo o arquétipo você vai começar a entender, que na rede social muitas vezes você já mostra o seu arquétipo. Se você é uma pessoa acolhedora, a sua forma de posicionar é de acolhimento. Elcio, eu tô assim meio constrangido porque cada vídeo que eu tenho lá na minha rede social tem uma cor de camisa. Tá vendo aí? O aprendizado vai ser pra ele, nem vai ser tanto mais pra mim. Mas eu nem posso julgar, a minha rede social não tem nada lá, então tá tudo certo. É uma construção. Muitas pessoas vivem em um arquétipo de cuidador por imposição. Como diferenciar quando é escolha ou prisão? Então, na verdade, é o que eu falei, que a gente não pode ser um personagem. A gente precisa entender quem a gente é. Porque o teste de arquétipo, ele te dá esse posicionamento. Então, normalmente, eu acabei de fazer com uma cliente e ela tem um arquétipo de herói inocente. Só que esse inocente, para ela, se ela usar nesse momento, ela vai estar usando de uma forma que as pessoas não vão dar tanta credibilidade, porque ela não sabe dizer não. Então, o inocente, nesse momento, se ela coloca em evidência e ela não sabe dizer não, ela vai continuar sabendo dizer não. Então, nesse momento, o arquétipo de herói explorador para ela vai trazer em evidência aquilo que realmente ela precisa nesse momento, mas já é natural dela, está dentro da tríade de arquétipo dela. A resposta é meio que evidente, mas uma imagem mal construída ela pode sabotar a questão do sucesso da pessoa, da empresa? Com certeza, porque você vai ficar sempre se comparando com os outros e hoje você vai postar uma coisa, amanhã você vai postar outra e você não tem coerência no que você está falando, porque você não sabe para que lugar que você está indo. Você não sabe o que falar, como transmitir, mas quando você tem coerência, quando você coloca a sua identidade em evidência, sabe quais são os tipos de roupa que você tem que vestir, como que você vai se portar, as palavras que você tem que usar dentro do seu arquétipo, faz total diferença. Você acredita que a questão da roupa, ela pode curar a pessoa? Tem esse poder? Acredito, e eu tenho um caso de sucesso que uma cliente me chamou para que ela fizesse coloração pessoal. Quando eu cheguei, e ela falou assim, o que eu quero? Eu quero dar um curso, só que eu estou me sentindo acima do peso e eu tenho vergonha, então eu preciso melhorar a minha imagem primeiro, por isso eu quero descobrir minhas cores. E eu falei para ela, nós não vamos descobrir suas cores, porque se eu descobrir as suas cores, eu vou embora somente com seu dinheiro, e você vai continuar nessa busca incessante de emagrecer e de fazer seu curso. Nós compramos 2 roupas para ela, ela fez o curso dela, ela começou a divulgar o curso dela, foi um sucesso, e em 2 meses ela emagreceu 6 quilos. Então, na verdade, quando a gente às vezes não consegue se curar de dentro para fora,
de fora para dentro também faz sentido. Eu até comento muito com as pessoas, pego até no pé das pessoas até para se cuidar, mas se cuidar de uma forma, né, natural, né? Sim, sem ser pesado. Sem ser pesado. Principalmente para a questão, eu quero emagrecer. Não é emagrecer a qualquer custo. Mas você gostar da sua imagem independente de você estar magro, não é buscar saúde. E aí, o processo de emagrecer, se você faz uma consultoria, é mais leve, porque você começa a gostar de você. Então, não é uma imposição. Eu vou deixar de fazer isso para quando eu emagrecer. Não, eu já vou fazendo isso porque eu sei que isso vai trazer um resultado positivo para mim. Eu entrei na rede social. Gente, eu apaixonei dela fazendo a colorimetria acho que tava primeiro, você botou uma cor preta, depois colocou a cor clara. Como que muda? Tipo assim, muitas das vezes a gente acha que o preto é bom pra todo mundo. Eu descobri isso vendo um dos vídeos, que o preto não é bom pra todo mundo, né? E o preto normalmente nem emagrece. Tem as pessoas que é ausência de luz, e o branco, presença de luz. Então, é a percepção que as pessoas têm, mas dependendo, quando você coloca aqui, a pessoa parece ter até um rosto maior, porque não combina com ela aquela cor. E nem guarda-roupa todo preto, né? Eu tava falando, gente, toda vez que eu tô aqui, eu tô vestindo preto, é porque o meu guarda-roupa só tem preto, praticamente. Será que você não tá se escondendo atrás do preto? Pode ser que sim. Pode descobrir algumas questões que às vezes as pessoas se escondem atrás de alguma coisa para não se mostrar, para não mostrar realmente quem ela é. Verdade. Existe uma regra de ouro que toda pessoa deveria saber antes de se vestir? Então, na verdade, ela tem que saber quem ela é. E muitas pessoas não sabem? A maioria. Não sabe quem é e não sabe onde quer chegar. Elas querem, mas quando elas, por questões às vezes familiares, por questões de alguém que falou algo sobre ela, ela se perde no meio do caminho. Mas nisso aí às vezes é um trabalho bem mais profundo, né? Não envolve só a sua consultoria, por exemplo. Então, sim e não, porque eu trabalho essa parte, porque eu acabo muito mais mulheres, né? Eu acabo sendo um pouco... Eu tenho uma cliente que falou assim, eu vou vir para você toda sexta-feira, porque é mais do que uma consultoria, você é quase uma psicóloga para mim. Mas sim, tem casos que é importante, a pessoa já está fazendo, então o processo da consultoria vai ser linkado, ou eu vou direcioná-la assim, dependendo da questão, eu direciono para um profissional. É porque realmente tem pessoas que a gente vê assim numa situação tão perdida, sabe? Uma situação... Ela não consegue se encontrar. E fica aparente na roupa que tá vestindo também, né? Exatamente. Quando a pessoa, a aparência, cabelo, rosto, tudo e fica envolvido. E a gente precisa trazer essa imagem não só para as pessoas, para dentro da nossa casa principalmente. Sim. Quando a gente acorda, hoje eu vou me vestir de qualquer maneira, ou hoje eu não quero nem tirar o pijama. E a nossa casa é o primeiro lugar que a gente tem que se vestir bem para as pessoas que estão do nosso lado, são as pessoas que são mais próximas, as pessoas que realmente convivem com a gente. Então, no casamento, a mulher e o homem precisam ter essa experiência de vestir um para o outro, de estar ali um para o outro. Agora, sem puxar sardinha nem para um lado nem para o outro, esse problema ele está mais nos homens ou nas mulheres? Existia esses problemas mais nas mulheres, mas hoje os homens estão começando a entender que a imagem deles é muito importante também, apesar para o homem ser mais fácil, porque a roupa do homem já tem mais um padrão, mas assim, os homens têm buscado muito isso. Eu tenho atendido muitos homens que estão nessa busca de trazer mais autoridade, de entender melhor, mas normalmente as pessoas buscam a consultoria porque algo que elas ouviram no passado, algo que elas carregam de uma identidade que não foi valorizada. É porque o homem às vezes tem na cabeça, né? Fazer qualquer coisa, eu sei fazer, eu sou o melhor e tal. Mas os homens hoje eles têm buscado esse direcionamento. Tenho atendido bastante homens que têm buscado esse direcionamento.
está mudando. Eu gosto de ver as transformações que tem na uma barbearia, uma famosa que tem aqui no Brasil. Sim. Gente, a pessoa chega lá toda desgrenhada e sai de lá tipo assim um príncipe. E às vezes até quem é careca, né, e coloca Sim. aquele implante, coloca só o de silicone mesmo, e a pessoa rejuvenesce ali 15 anos. Como que a imagem... E ali a pessoa já impacta apenas pelo cabelo. Você imagina se for o total. Como descobrir que uma pessoa está se vestindo da própria essência? Como descobrir que uma pessoa está se vestindo na própria essência? Tipo assim, você pode chegar e tipo assim, não tem muita coisa que mudar em você, porque você já... Tem pessoas que me procuram. E eu, normalmente, eu gosto de conversar. A pessoa fala assim, Kátia, eu queria fazer consultoria com você. Eu gosto sempre de conversar. Porque, às vezes, são pontos, são coisas pontuais que a pessoa precisa. Eu consigo entender esse motivo dela e não oferecer uma consultoria completa que ela não precisa. Então, eu ofereço coisas pontuais. Olha, às vezes, em mulheres, a pessoa ela não consegue entender que ela só falta sapato no guarda-roupa dela, para ela saber que ela tem roupa. E, às vezes, a mulher tem aquele guarda-roupa cheio e falta acessórios. São pequenos detalhes que vão fazer essa mudança no guarda-roupa dela e ela já vai se sentir bem melhor. Existe um padrão visual que prejudica mais do que ajuda no ambiente profissional? Vai depender muito. Uma pessoa, aí já nem tem a roupa também, mas é como a pessoa se porta. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais arrogante. Às vezes ela se veste até muito bem, mas se ela não souber falar, não adianta. Então, o primeiro impacto, o não verbal, é o vestir. Quando você chega no ambiente, é o primeiro que as pessoas olham. Mas se você não souber falar com as pessoas, se você não souber se comunicar numa mesa, se você não souber pegar num talher adequadamente, comer de qualquer forma, se você não souber sentar, a sua comunicação também, ela não vai ser bem vista. É um contexto. Nessa questão de construção de imagem, assim, você trabalha mais com essa parte. Questão de roupa e tal, ou de repente uma forma de chegar, cumprimentar, de falar? Sim. Como que é isso aí? Me explica. Eu faço nas palestras questões de cumprimentar, mas no meu PDF de arquétipo vai a tipografia da letra da rede social, qual que melhor te representa para você passar. Vai ali o sensorial, o que as pessoas querem saber da sua vida, por exemplo, o que você come. Então, dentro do seu arquétipo, o que você bebe, as pessoas querem comunicar com você, mas também todo um contexto para que ela entenda quem ela é. Então, não adianta eu colocar só uma roupa, tem todo um contexto. Eu vi um negócio no seu Instagram que eu achei muito interessante sobre o comprimento na mão. Eu não entendi muito bem. Você tem como explicar? Claro. Na verdade, tem pessoas que se sentem inferior ao outro. E nós todos somos iguais. Se eu sentar aqui e te perguntar se você tem um problema, você vai dizer para mim que você tem. E eu também tenho, e você também tem. Só que podem ser problemas diferentes. Só que eu não sou melhor que você e nem você é melhor que eu. Nós somos todos iguais. E aí, muitas vezes, as pessoas impactam com a imagem do outro e acham que o outro é mais forte, se sente acuado. E aí, eles cumprimentam de formas... Por exemplo, eu vou cumprimentar você e aí a pessoa coloca a mão para baixo. O que ela está dizendo? Que ela é inferior a mim. E se você colocar a mão para cima, você está dizendo que você é mais do que eu. Então, o nosso cumprimento... ele deve ser de igual. Diretamente. E a nossa mão... E o olhar aqui, ó. E o olhar e a mão, não precisa apertar, mas de forma forte. Forte. Então, antigamente, as pessoas cumprimentavam balançando. Por quê? Porque as pessoas usavam armas. E aí, a forma de dizer eu estou em paz com você, era dizer... balançando a mão, que dizendo, eu não estou com arma nenhuma. Ai, que legal, não sabia. Então, eu estou dizendo, eu estou em paz com você. Que interessante. Então, assim, o cumprimento, quando a gente cumprimentar e colocar a mão para baixo, você automaticamente já vai saber que aquela pessoa, ela se sente menor que você. E aí, a gente pode virar a mão da pessoa. Deixar reto. Isso. E se você vê uma pessoa colocar a mão para cima, ela está dizendo, eu sou melhor que você. Na vida dela, inconscientemente, ela tem essa visão. Você falando dessa questão de cumprimento e tal,
É um tal das pessoas estar com a mão frouxa hoje em dia? O que é isso? Então, as pessoas, às vezes, elas não querem nem cumprimentar os outros, ou medo mesmo, né, de trazer um cumprimento real, ou cumprimentam por cumprimentar. Tem a coisa do capixaba também, né? E às vezes a pessoa cumprimenta o quê? Eu vi isso, eu achei muito engraçado. Assim, tudo bem? Tipo, não quero cumprimentar, ela está cumprimentando por obrigação. E uma coisa muito importante é que a mulher que vai até o homem, se ela quiser abraçar. O homem nunca vai abraçar a mulher. É a mulher que tem que dar essa abertura para o homem de abraço. Em todos os sentidos. No sentido de quem você não conhece, né? Sim, sim. Da pessoa que você está ali cumprimentando, às vezes você vai A cumprimentar. quem você conhece já chega, né? Isso. Às vezes é uma amiga que você já está acostumado. Sim. Mas uma pessoa, você chegou no lugar. Tem pessoas que já gostam do abraço, né? Uhum. Mas o ideal é você esperar que a mulher, se ela sentir a vontade e quiser te abraçar, ela abraça. A gente sabe que tem lugares que isso é comum, dar beijo no rosto. Então, a gente sabe que tem de regiões. Mas no comum, o ideal seria esse. Qual foi a maior transformação que você viu do seu trabalho aí? Na minha vida. Na sua vida? É. Tem quantos anos que você já trabalha? 7 anos. 7 anos. Eu acho que eu sou o meu maior case de sucesso. Mas quando você teve esse start, acordou e tal, me fala um pouquinho então sobre isso aí. Então, a verdade é que a vida toda eu fui chamada de que eu era muito magra e que eu não... você não tá doente? E aquilo me afetava muito, porque eu não conseguia engordar, e é do meu biotipo ser magra. Então, quando eu ouvi aquilo, eu quase entrei em depressão. Porque eu queria, então, trazer uma outra identidade porque os outros falavam, não por quem eu me reconhecia. E aí eu buscava engordar. Aí eu ia para a academia, quando eu estava malhando, eu queria vestir uma roupa mais apertada. Por quê? Porque eu estava malhando, então eu me sentia que eu estava ganhando peso. E quando eu não estava malhando, eu queria vestir umas roupas largas para não aparecer o meu corpo. Porque eu estava olhando o que os outros estavam falando sobre mim, não quem eu realmente me reconhecia. E eu fui conversar uma vez com uma pessoa que ela hoje fez bariátrica, ela tem 60 quilos a menos, mas na época ela tinha 60 quilos a mais. E ela chorou para mim e disse assim, eu não acredito que você magra sofria disso. Eu falei, pois é. Cada um tem as suas dores. E para mim, quando eu engravidei do meu filho, há 13 anos atrás, eu tinha 52 quilos e eu engordei 20 quilos. Eu me achei a pessoa mais maravilhosa do mundo com 20 quilos a mais. Só que eu emagreci 23 depois. Não. Então, para mim, foi um impacto muito grande. Então, quando eu comecei a me olhar no espelho e a gostar do que eu estava vendo, e de que o que as pessoas pensavam sobre mim não era a minha verdade, aí eu não quis ser mais ninguém. É a frase que eu uso. Quando você descobre quem você é, você não quer ser mais ninguém. Tá muito interessante que o seu sotaque mineiro ainda continua, né? A vez dessa é um negócio... Exatamente. Muito legal. E como que você se comporta mediante uma situação que você vê, assim, do nada, assim... ou de parente, ou numa festa, que a imagem não tá ornando, você se segura? Como que é isso? Então, eu evito ficar analisando as pessoas. Porque, assim, eu brinco que eu analiso quem me paga. Tá certo, né? Mas, assim, se a pessoa me der liberdade e me perguntar, eu falo, olha, se você fizer isso, vai ficar melhor em você. Mas eu tento trazer leveza para as pessoas. Eu tento não trazer algo que ela já está tão dolorida com aquilo, e aquilo já, se ela está te procurando é porque ela quer mudança, então eu não posso trazer um impacto negativo para ela. Então eu tento trazer que nós podemos mudar. Nós podemos ser diferentes só que pode ser um processo. A gente não precisa mudar do dia para a noite, a gente não precisa ir lá gastar muito dinheiro de uma vez só com uma roupa. Por que não pode ser um processo? Eu comprar o que está faltando dentro do meu guarda-roupa, algumas peças, eu começar a me encontrar para começar a comprar novas roupas.
para a pessoa começar a entender quem ela é. Essa questão da pessoa encher o guarda-roupa, ser uma centopeia, Já fui. isso de alguma forma é essa busca também pela identidade? Sim, porque o que acontece? Ela não, hoje ela está com humor, aí ela vai lá e compra uma roupa. Aí hoje ela não está bem. Eu falo sempre, não comprem roupas quando vocês não estão bem. Não compre. Porque ou a pessoa vai te induzir a levar aquilo, ou você vai comprar por comprar. E é uma roupa que vai ficar com etiqueta, ou uma roupa que você vai colocar em você e falar assim, essa blusa é bonita, mas não me representa. Porque às vezes você olhou, o outro falou que estava bonito, mas você não gosta em você. Você comprou porque o outro falou. A gente pode ver essa situação, né, acontecer igual lá na nossa igreja. A gente é batista, né? E lá costuma ter um bazar, né? E de vez em quando chega a roupa lá com etiqueta. Exatamente. Nem saiu do guarda-roupa. Só chegou botando da sacola, botou lá e foi embora. Exatamente. Uma roupa que comprou aí por 200, 300 reais, que vai ser vendida a 5, 4 reais. Porque comprou na empolgação. Sim. Eu tenho que comprar também com sabedoria, né? Eu tava vendo lá, você também citou o caso aqui que você comprou 2 peças de roupa, a mulher fez a apresentação dela, então não é pela quantidade de roupa, qualidade, né, o que você quer passar. E quando você tá você vai às compras, né, pelo que eu entendi, junto com a sua cliente, como que você chega lá, você olha, você deixa ela falar o que ela tá vendo, ou você vai indicando o que ela precisa fazer? Então, como eu falei, a gente faz um briefing, eu faço todo um processo antes, ela descobre o arquétipo dela, eu faço um PDF com o estilo de roupa que ela vai usar, mostro para ela todo aquele processo, se está de acordo com o alinhamento dela, e aí a partir daí eu vou no guarda-roupa dela, primeiro. Então a gente vai ver, o que a gente vai tirar? Não é Esquadrão da Moda. E ali a gente vai tirar coisas pontuais e vai montar looks com aquilo que ela tem. Aí a gente vai ver o que está faltando de mais importante nesse momento. Não é Esquadrão da Moda, porque ninguém vai dar nada pra ninguém, né? Nem humilhar ninguém. Câmeras. Não, e também não é. A gente precisa entender que a gente está mexendo com sentimentos, de pessoas. Então, é um processo. E tem pessoas que falam assim, mas essa blusa, eu gosto muito dessa blusa. Então, às vezes eu coloco assim, então vamos usar essa blusa em determinados momentos? No seu trabalho você não usa? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa... Eu estou para cuidar, para ajudar, não para poder dizer que ela está certa ou ela está errada. Mas tem muita roupa que só serve para usar em casa? Sim. Sim. Tem pessoas que não, tem pessoas que às vezes falta realmente tirar algumas peças que estão ali, às vezes nem usa mesmo, a pessoa vai guardando. Por lembrança, tem gente que guarda coisa por lembrança, Sim. Não cabe nem mais. Essa aqui, ó, foi de quando eu tinha não sei quantos anos, mas não cabe. Bora dar pros outros, bora abençoar a outra vida, né? Exatamente, mas às vezes é alguma coisa de família. Então, o que eu sugiro? Vamos colocar numa caixa? Vamos guardar isso aqui como recordação? Porque a pessoa não quer desfazer daquilo porque tem valor sentimental. Então, esse cuidado de você... Quando você entra na casa da pessoa, você está entrando na intimidade dela. Então, você precisa respeitar. Ela está te dando lugar na casa dela. Ela está confiando em você. Então, você precisa também se portar de uma forma que você olhe como ser humano. Você falou na questão da pessoa, ela está, assim, em transformação. Sim. Né? E muitas das vezes já vi tipo de situação assim, de a pessoa, por exemplo, perdeu a esposa ou perdeu o esposo, né? E ela manter aquele jeito de se vestir que de repente o tempo passou, o tempo evoluiu. Como que você lida com isso? Às vezes é preciso mudança. Como que você lida com esse tipo de situação? Eu tive um caso desse. Ela até de Minas. Ela perdeu os pais quando ela tinha 15 anos e perdeu, acho que 1 ou 2 irmãos. Eles morreram queimados. E isso ficou impactado na vida dela e ela começou a vestir só preto. Então, quando ela me procurou para fazer consultoria, então a gente vai conversando, vai entendendo por que ela usa só preto, vai entendendo por que ela estava se escondendo atrás da cor. Foi quando ela se abriu para mim.
que foi essas questões, então ela trazia aquilo muito em evidência, e ela precisava se libertar daquilo. E ela achava que ela precisava usar só ouro, que ela usar prata, usar outros acessórios, iam trazer para ela uma identidade que não era a dela. E depois que ela descobriu que ela podia usar outras coisas, ela abriu até uma loja de acessórios para ela. Eita, virou negócio. Virou negócio. E ela começou a trocar. Ela usa o preto ainda? Usa, mas não como algo pontual. Ela usa em determinados locais, mas hoje ela colocou cor na vida dela. Gente, eu gosto do preto aqui, né? Todos os episódios eu tô aqui de preto. Não sei se eu tô muito errado. Não, mas não tem certo ou errado. Existe um posicionamento. E se aquela cor, você tá vestindo aquela cor para se esconder de alguma coisa. Outro caso também de uma pessoa que usava só preto e ela trabalhava numa loja de acessórios e ela não usava acessórios. Aí eu falei assim, mas você trabalha numa loja de acessórios e você não usa acessórios? E aí ela não quis me falar. E no decorrer do curso que eu estava dando ali, no final ela falou, eu não uso acessórios e não uso porque eu cantava na igreja e um dia me criticaram, então eu me escondi. Então ela não queria mais aparecer. Qual é a recorrência de pessoas que atuam numa certa área, mas não usam, principalmente na área de moda mesmo, acessórios e tal? Como que é a recorrência disso? Tem pessoas que não usam os produtos que vendem, por exemplo? Não, né? Não. Isso é pouco, é só um caso a explorar. É um caso isso de uma situação que aconteceu que não tinha nem nada a ver com o acessório em si. Mas ela não queria ser destaque, porque quando ela foi, criticaram. Então ela, de uma certa forma, se ela colocasse o acessório, é como se ela estivesse chamando a atenção e o medo da crítica novamente. Entendi. É sempre as pessoas pensando no que outros estão pensando dela, não que ela realmente é de verdade. E é isso que a consultoria traz. Você realmente ter uma identidade própria e você se reconhecer quem você é, para que você não precise da aprovação de ninguém. Qual é o perigo de uma pessoa se vestir para agradar alguém? Total. Porque se você veste para agradar os outros, você vai se desagradar. Porque você não está vestindo para você. Agora, se eu me visto e gosto do que eu estou vendo, elogio é bom, não é? Sim, a gente receber elogios. Mas precisar da aprovação do outro, isso é muito ruim. Eu vestir uma roupa e esperar que vocês me elogiem. Eu acho assim, um fato um pouco meio que, não sei se é engraçado, mas é curioso, né? Que muitas mulheres elas usam uma roupa X e Y, muitas das vezes nem agrada a ela, nem o marido, mas para que o Beltrano, a Cicrana... Faltando identidade. Tem uma frase que eles falam que a mulher se veste para outra mulher ver, né? Mas aí é falta de identidade. Porque eu tenho que vestir para aquilo que faz sentido para mim. E isso, automaticamente, eu vou estar mostrando quem eu sou. Então, eu não preciso da aprovação de ninguém. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós precisamos, primeiramente, da nossa aprovação. Para que a gente, automaticamente, as pessoas vão nos respeitar da forma que nós somos, porque você se posiciona. E posicionamento é isso. É você ser quem você é, independente se todo mundo vai gostar. Porque quando a gente se posiciona, você falou da Coca-Cola. Nem todo mundo gosta de Coca-Cola. Sim. Certo? Só que a Coca-Cola se posiciona para quem gosta. Então, tudo na nossa vida vai ter quem gosta da gente ou não. Mas qual é o posicionamento? Você quer um posicionamento para todo mundo gostar de você? Então, você não vai usar a sua identidade. Qual é a sua opinião sobre, por exemplo, você vai no casamento e a pessoa está vestida para matar mesmo, por exemplo, como alguns falam, né? Ou para todo mundo ver, independente da crítica. Qual que é a sua opinião sobre isso? Aí vai depender também, porque às vezes ela está vestida daquele jeito porque ela quer chamar atenção. Tem alguma coisa por trás disso também. Então, aquela pessoa que vai vestir, às vezes, uma roupa muito impactante, com as unhas muito impactantes, um cabelo muito impactante, ela quer chamar atenção para alguma coisa. Pode saber que tem algo por trás disso. Pode ser sem intenção. Pode ser positivo, pode ser negativo. Normalmente negativo, porque ela quer mostrar para os outros, às vezes, alguma coisa que está dentro dela. É uma coisa que isso me incomoda muito, porque, por exemplo,
pô, eu vou num casamento de alguém, né? O destaque Poxa. tem que ser a noiva pra começo de conversa, né? Exatamente. Tu não deve. Branco. Gente, eu vi um negócio que a mulher foi de branco no casamento. Eu fiquei revoltado pela noiva. Mas aí, às vezes, também a gente tem que olhar o contexto, porque às vezes teve um casamento aí que a noiva pediu Todo mundo de para branco. todo mundo de branco. Eu vi isso. Sim, Então, sim, né? isso aí já... Mas as pessoas têm que entender que quem é o destaque ali é a noiva. Então você tem que ter coerência Aí no você, seu vestir. Entender o lugar da pessoa em cada momento. Isso aí. você chega numa cerimônia religiosa, né? Aí do nada, pá, pá, pá. É falta de senso. Isso daí. Cara, dá vontade de pegar a pessoa pelo colarinho e colocar lá fora. Como que você, quando você faz ali, eu sei que tem muita questão do arquétipo, né? Mas quando você tá escolhendo roupas, você pega a Fashion Week, esses modelos, né, que você tem ali uma roupa mais comum, né? Porque normalmente desfile tem umas roupas muito Sim. diferentes, né? Que esse dia eu tava até vendo, eu falei, meu Deus, como é que a pessoa vai sair na rua com isso? É mais pra questão da costura, né? Alta costura e tal. Mas como que você faz ali o seu catálogo? Você vai no Pinterest ou você vai nas suas próprias pesquisas? Segue de tendência, roupa? não segue tendência? Na verdade, a gente não pode seguir moda, porque a moda, ela tá sempre para você comprar. Então, assim, você precisa entender se aquilo que saiu na moda faz sentido para você. Por isso que o alto consumo, porque as pessoas querem comprar tudo que sai. Aí ela vai comprando e muitas vezes ela não usa. Então, para cada pessoa, ela tem que ser pontual, saber o estilo dela dentro do arquétipo, para que ela use o que faz sentido para ela, não o que está na moda. Você acredita que há muitas má influência com relação a, muitas das vezes, as mídias, novelas, etc? Sim, as pessoas elas vão para a rede social e se inspiram em pessoas e acham que aquela verdade ali é uma verdade absoluta. E a rede social a gente mostra o que a gente quer. Então a gente não pode pontuar que a minha vida é melhor, que a vida do outro é melhor que a minha pelo que você vê na rede social. Às vezes as pessoas elas estão criando um personagem para elas. E o que acontece também? Questão de influenciadores. Os influenciadores, eles vão ali, eles mostram a roupa, mas você tem que, como você está olhando, eles não são errados, o influenciador. Você que tem que entender se aquela roupa que ele está usando faz sentido para você. E às vezes aquela cor é importante. Mas será que aquela calça é para o seu biotipo? Era isso que eu ia perguntar. Será que aquela blusa é para o seu biotipo? Então, você analisar se aquilo ali é coerente ou você está querendo vestir igual aquela pessoa. Se você vestir igual aquela pessoa, para ela ficou bonito, mas às vezes na hora que você coloca no corpo, fala assim, nossa, não faz sentido para mim, não combina comigo. Então a gente também tem que pontuar isso, porque às vezes a roupa que a pessoa está usando não combina com o seu biotipo ou não combina com o seu estilo. No caso da mulher, né, tem a questão da formatura do corpo, né, o formato do corpo, Isso. que é o triângulo invertido, eu não sei, pode explicar, por favor? Então, tem pessoas que, eu vou explicar assim, nem usando os termos, vou explicar assim para as pessoas entenderem, tem pessoas que têm ombros mais largos e embaixo é mais fino. Então, se essa pessoa coloca uma manga bufante e coloca uma calça mais apertada embaixo, como que ela vai ficar? Um triângulo, literalmente. Exatamente. Então, como que eu tenho que trazer isso em evidência? Eu tenho que trazer roupas mais largas na parte de baixo, não precisa ser tão larga, mas que vai formar um quadril ali para ela e vou diminuir o ombro. Ah, Kátia, mas eu gosto de ser assim. Então, eu não vou mudar. A gente pontua a pessoa que está incomodada com aquilo. Mas se a pessoa ela não liga que o corpo dela e ela gosta do que ela está vendo, não tem por que eu mudar. Seja feliz. Isso aí, exatamente. A pessoa, se ela está gostando, você pontua, olha, se você usar assim, vai passar essa impressão. Então, é do mesmo jeito que uma pessoa que tem um quadril muito largo e tem pouco em cima. Se ela coloca uma camisetinha e ela não quer que o quadril dela fique muito em evidência, aí a pessoa faz, normalmente quem tem quadril largo, faz o quê? Pega a blusa e deixa do lado de fora, pegando no quadril. Qual que vai ser o ponto focal? Quadril. Porque a blusa tá pegando bem rente ao quadril. Então ela quer esconder, mas ela tá trazendo em evidência algo que incomoda e que tá deixando mais a claro mais foco, isso aí. Se você pudesse dar um único conselho para pessoas que se sentem que não são notadas da forma certa, qual seria? Começa a se olhar no espelho.
Comece a gostar de quem você é. Comece a elogiar. Muitas vezes as pessoas se olham no espelho todos os dias. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir ao banheiro. A mulher se maqueia, o homem vai pentear o cabelo, mas muitas vezes a gente não se olha. A gente não enxerga quem a gente é. Então, começar a olhar para dentro de você, a ver que a vida, a gente vai chegando à idade, vai tendo as nossas expressões, mas esse amor próprio é o mais importante. É a gente gostar de quem a gente é, independente das mudanças que a gente quer fazer. Qual é a frase que você mais repete para os seus clientes? Não é o que você veste que importa, mas o que você sente e os resultados que você gera através do seu vestir. O que significa para você a frase do seu e-book? Aí tá lá, a frase lá. A partir de hoje, vou me permitir ser mais, tracinho, porque essa sou eu de verdade. É o que eu falei, é você se permitir ser quem você é. Porque se você deixar que as pessoas contem a sua história, que as pessoas falem quem você é, você não vai ser você. Você vai viver um personagem a vida toda porque você vai tentar agradar os outros. E a partir do momento que você se permite ser você, você não quer ser mais ninguém. Você que está no personagem, vamos pensar um pouquinho, vamos sair desse personagem aí, tá? Você como consultora, você tem alguma meta como sua consultoria? Um plano futuro? Dá pra contar pra gente? Tem vários, né? A gente sempre tem. O que eu quero? Eu quero chegar a falar com muito mais pessoas do potencial que elas têm. Tem muitas pessoas que estão entrando em depressão. Tem muitas pessoas que elas estão perdidas no que elas realmente, no potencial que elas têm e elas não se enxergam. Então, e eu vejo como propósito, acho que mais importante é que as pessoas, o que eu quero levar Deus nas minhas palestras, porque nós somos imagem e semelhança de um Criador. Então não existe gente feia ou bonita. Deus não errou. Deus é perfeito. Então o mais importante é que a gente leve a mensagem de que todos nós temos a possibilidade de ser quem realmente a gente é. E ser essa imagem que a gente enxergue Deus na nossa vida. Eu até fiz um vídeo esses tempos, aí eu falei sobre essa questão da imagem. Tem muitas pessoas que dizem que são imagem e semelhança de Deus. Aí eu faço um questionamento nesse vídeo, né? O que você fez com essa imagem? Exatamente. Né? Porque tem muita gente que está perdida, né? Seja por questões de saúde, seja por questões, né, de várias coisas. Então, vários fatores. Kátia, foi um prazerzão conversar aqui com você. Igualmente. Ficaria aqui até... Sim, muito gostoso o papo. Muito bom. Papo muito bom, um papo esclarecedor. A gente acaba aprendendo bastante, né, Elsa? Sim. Com certeza vamos voltar para conversar mais. Será um prazer. Essa câmera aqui, ela é sua e você pode deixar um recado aí para nossa audiência, um recadinho final. Na verdade, você precisa se reconhecer quem realmente você é. Porque se você ficar contando a história que os outros falaram sobre você, vem a depressão, vem os sentimentos ruins. Mas se você precisar de alguém para estar com você nessa jornada, para estar com você, para que você descubra o seu posicionamento, a sua identidade visual e o que você realmente quer representar e fazer mudança na sua vida, me procure, eu estarei com você. Kátia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, foi muito bom, foi muito esclarecedor também. Tá? Obrigado mais uma vez. Gente, uma boa noite para vocês. E você que ainda não deixou seu like, não deixou seu comentário, por favor, hein? Senão vai acontecer alguma coisa com você, hein? O que eu não sei. Vai ficar mais vai ficar mais estiloso aí. Depois da entrevista. Depois dessa entrevista vai ficar mais estiloso. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.